Não há como estar quase a chegar ao final de outubro e não falar da Reforma Protestante. Um marco na história que mudou este mundo no que diz respeito à cultura, às artes, à economia e muito mais. Mas para falar sobre isso eu tenho comigo o Rubinho Pirola, ele que é cartunista, pastor, diretor da RTM Portugal e autor do livro Quando o Céu Toca o Chão. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Rubinho, escreves no livro que te apaixonaste por aqueles que agitaram as águas, aqueles que não se acomodaram a um status quo perverso. De onde é que surgiu esta necessidade de escrever este livro, Quando o Céu Toca o Chão? Este livro com cartoons teus, ou seja, quem tiver este livro em mãos e te conhecer vai saber realmente que este livro é teu. De onde é que surgiu a necessidade de escrever um livro sobre a Reforma Protestante? Olá, Margarida, Ana Margarida, querida. Eu costumo dizer que, como cartunista, eu tinha de ter nascido protestante. Mas eu venho de uma linhagem, né, a quinta geração de crentes de origem reformada, mas, obviamente, eu tive de fazer as minhas próprias decisões. Uma, pela fé em Cristo, de tomá-lo como meu salvador pessoal, e depois, estudando teologia, aprofundando-me mais nas Escrituras, não vi como escapar desse pensamento que trouxe a reforma protestante, que gerou esse movimento fantástico do século XVI. E essa obra em específico, a que referiste, né, lançado pela Geográfica Editora, Quando o Céu Toca o Chão, foi que eu imaginei que eu não podia deixar passar em branco os 500 anos desse movimento, quando eu estava ainda em São Paulo, algum tempo atrás. Eu no livro, enquanto estava a ler, pude observar que, de uma forma assim muito sucinta, acabas por educar muito bem o leitor sobre a reforma protestante, mostrando quais são os pontos altos, o que é que provocou esta reforma, e ainda fazes menção a alguns reformadores. E nós, porque tal como tu também tenho uma linha reformada, nós cristãos protestantes temos um grande orgulho deste marco na história. Tu sentes que nos dias de hoje pode haver um certo orgulho a mais ou até mesmo uma veneração a este acontecimento? Ou seja, como se nós nos esquecêssemos que é necessária uma constante reforma. Sim, 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 sem dúvida nenhuma. Eu imagino, né, que nós, por um lado, pecamos não conhecendo esse movimento e que, de certa forma, é ainda necessário para a igreja e para os rumos que muito daquilo que nós chamamos de igreja cristã no planeta, né, e talvez puxando mais para a nossa para o nosso meio, né, métier, vamos dizer assim, evangélico protestante, ainda se faz necessário, mas também, por outro lado, vemos um orgulho, uma vaidade. Eu costumo dizer, ou talvez repetir algo que eu já ouvi por muitas vezes, Ana, que a teologia ou nos leva a ficar de joelhos, ou então faz com que o nosso nariz vá para Uhum. cima, né, numa vaidade estúpida, né, e uma presunção que não devia ser, não devia vir. Então, eu creio que nós precisamos, sim, nos voltarmos àquilo que originou a Reforma Protestante, sem que nós, né, dela nos envaideçamos, né? Penso assim. Sim, porque eu creio muito que foi a partir dessa vaidade que a instituição, a igreja, em vez de ser corpo, ela virou uma instituição. Foi por isso mesmo que Martinho Lutero ele não se conformou e lutou contra esse olhar de vaidade, contra esse Sem olhar de dúvida. só nós é que temos o conhecimento, só nós é que Exato, pensamos, exato. nós é que mantemos os limites. Agora eu faço-te a seguinte pergunta.
Coitado, à medida que a igreja vai desenvolvendo, eu acredito que ele dá muitas voltas no caixão, mas se ele olhasse para a igreja, no geral, no dia de hoje, achas que ele seria um bocadinho mais bruto? Ou o que é que achas que ele se queixaria Bom, hoje em dia? Lutero, vamos nos voltar um pouquinho, né? Nós vemos que essa coisa da igreja ter se convertido num fim em si mesma é uma coisa antiga. Se nós olharmos atentamente para as cartas dos apóstolos, né, a carta de Paulo, as epístolas de Pedro, Judas mesmo, nós vemos um alerta à igreja da época, já do primeiro século, trazendo esse germe, esse perigo, né, que acabou acontecer e que nós vimos na história, que a igreja sai de Jerusalém como um grupo de amigos e ela acaba se convertendo numa estrutura, e pior, numa estrutura perversa, convertendo-se num fim nela própria, né? E aí a gente vê todo tipo de corrupção, desvios e até exploração de uma classe, né? Clerical sobre o povo, especialmente, né? O pobre, o desvalido, numa inversão completa, né? Mas eu imagino que Lutero e os reformadores dariam volta, sim, no túmulo. E Lutero, especificamente, foi um sujeito muito, muito ácido, tanto quanto foi, eu creio, tocado por Deus e dotado de uma grande mente, né? Como eu trago no meu trabalho, Lutero não só foi o pai das canções de protesto, e ele é reconhecido como tal ainda hoje, como também muita gente ignora que ele usou dos cartoons, né? E aí eu fico muito grato de ver que eu tenho uma afinidade ainda maior com ele do que propriamente teológica, né? Não que ele desenhasse, mas Lutero foi bastante ácido nas suas críticas contra a igreja, né, a única igreja cristã da época, usando e valendo-se de cartoons e da imprensa que havia surgido há pouco tempo antes. Eu penso que hoje ele seria ainda mais virulento, penso eu, Ana. Uhum. Sem dúvida alguma. E eu estou aqui a pensar no seguinte: se naquela altura reformadores eram já perseguidos também pela Inquisição, acho que nos dias de hoje o cancelamento para eles era certo. Completamente, completamente. Eu até tenho um cartoon que eu coloquei, Lutero afixando as suas 95 teses à porta da Catedral de Wittenberg, e um outro com roupas de hoje, né, com um fato, gravatinha e a Bíblia debaixo do braço, dizendo assim: ô irmão Lutero, por favor, maledicência não, né, não podemos falar mal, não podemos, como é que é, criticar os ungidos do Senhor, tal como nós Ai. vemos hoje, né, querida? E nós esquecemos que somos apenas homens e mulheres, e como tal somos falhos e suscetíveis ao erro. Agora, há aqui uma coisa que eu não posso deixar de perguntar: como é que nós conseguimos chegar a um posicionamento maior? Ou seja, como é que a igreja hoje ela pode se posicionar de forma saudável? Ou seja, não a extrapolar ao ódio, não é? Porque às vezes eu também acho que já entramos em discussões desnecessárias, aquilo que Paulo orientava a Timóteo, para ele não se meter em discussões que não valiam a pena. Ou seja, nós não entrarmos em discussões desnecessárias, mas também não irmos com qualquer cantiga. Qual é que deve ser o posicionamento da igreja hoje em dia, já que ela está em constante reforma? Sim, sim, eu creio piamente que o caminho do cristão é um só, é valer-se das escrituras, primeiramente fazendo a realidade no seu próprio coração, da sua conduta, e depois para a comunidade e o nosso modo de agir em sociedade. Nós vemos que no surgimento da reforma, a população era oprimida
por essa religiosidade contábil, né, de meritocracia, de quem pagava mais pela salvação, né, as penitências, lembra-se a compra do Uhum. perdão de Deus, e a igreja se desviava daquilo que era a maior realidade do ser humano, que é a fome de Deus, a fome espiritual mesmo. E, infelizmente, o que nós vemos é que hoje nós nos lançamos em picuinhazinhas, nós discutimos, desculpe-me, o sexo dos anjos, ao invés de atermos aquilo que é realmente e que faz diferença, o Uhum. quanto nós estamos próximos de Deus ou não. Então, eu imagino que se Jesus tivesse, vamos dizer assim, se qualquer um de nós estivéssemos no lugar de Jesus quando encontrou-se com a mulher samaritana, nós iríamos falar da vida moral dela, íamos tecer longas discussões a respeito da vida, a ética, moral, a conduta daquela mulher, ao invés de ir como Jesus foi diretamente, que ela era uma mulher sedenta Uhum. e que ele, Jesus, era tudo quanto ela precisava e buscava na vida. Concorda ou não? Sem dúvida alguma, e aliás, eu acho que até connosco nós às vezes esquecemos de nos olhar assim, que Jesus ele vem com o seu coração manso e humilde para nós, para responder àquilo que nós estamos sedentos de, e nós às vezes não, cheios dos nossos moralismos, das nossas autocompreensões, ainda Sim, queremos sim, colocar sim. um entrave no próprio Jesus, o que é ridículo de se fazer. Não, por décadas aqui, recentemente, Ana, nós vimos a igreja exigir um alto padrão daqueles que se aproximavam de nós, para Uhum, só então os recebemos com amor. uhum, Então a pessoa tinha de deixar de, lembra disso? Deixar de fumar, deixar de beber, tinha de vestir uhum. uma certa roupagem para só então ser aceite na nossa comunidade, na nossa comunhão. E aí eu pergunto sempre, né, poxa, se as pessoas podem mudar sem Deus, para que queriam precisar dele? É Né? É verdade. como se nós nos lançássemos e nós fizemos isso por décadas e ainda fazemos, infelizmente, queremos mudar a linguagem das pessoas e daí está aí em Uhum, voga o que como é que se chama essa reforma na linguagem que estão a cobrar da sociedade, mudar a pessoa por fora, mas por dentro continua sendo o mesmo indivíduo, a mesma criatura, precisando, na realidade, de transformação interior. E a uhum. partir daí, né, tudo o resto. Sem dúvida alguma. Há aqui uma coisa que também me ficou muito marcada enquanto eu estava a ler o teu livro, que é, há um capítulo reservado para os reformadores. Chegas até a mencionar alguns, só que eu não sei se isso acontece contigo também, eu tenho um preferido, vamos dizer assim, Bem, que por vamos acaso lá, vamos ver. não está no teu livro. O meu preferido, o meu reformador preferido é o João Ferreira de Almeida. Isto porquê? Porque Epa, eu olha só. aprendi uma coisa muito importante: reformador é sempre aquele que irá fazer com que as escrituras sejam conhecidas e compreendidas. E graças a ele, porque Deus assim quis, é que eu tenho a Bíblia em português, para que eu a possa Mas, entender. sim, mas se olharmos atentamente, e eu falo nisso nesse Aham. trabalho, a reforma não aconteceu em Lutero. Nós Uhum. temos aí, vamos dizer, a pedra que fez com que tudo mudasse, né? Deus fez Uhum. culminar vários acontecimentos na mesma época, mas não podemos nos esquecer dos pré-reformadores. E Uhum. dentre eles, eu tenho o meu preferido, ainda que eu seja um apaixonado por João Ferreira, e que vai ser fruto do meu próximo trabalho. Estou a escrever sobre ele, a investigar esse que ainda é um grande desconhecido da história, né? Especialmente para nós portugueses ou falantes dessa língua linda. Uhum. Mas o meu predileto aí, vamos dizer assim, né, dos pré-reformadores foi Pedro Valdo, na Uhum. realidade um francês nascido em Lyon, e ele viveu no século XII,
foi excomungado, foi atacado, e ele gerou aquilo que nós chamamos, o movimento chamado Irmãos Valdenses, que sobreviveu nas barbas do papado de Roma até hoje. E ele antecipou-se muito daquilo que os reformadores defenderam, Lutero, Calvino, Zwinglio, os grandes reformadores, ele já os defendia no século XII. E Pedro Valdo, ele criou esse movimento, né, os Irmãos Valdenses, que foram chamados justamente de o Canaã dos Alpes. Ele traduzira o Novo Testamento para a língua corrente da época, imagina. Tudo, né, como nós dissemos, a base são as Escrituras como regra, única regra de fé e prática da igreja. Depois veio John Wycliffe, na Inglaterra, né, 200 anos depois, que traduziu toda a Bíblia para o inglês e foi atacado, né, como Pedro Valdo. Ele teve os seus seguidores massacrados, até o Pedro Valdo, por sucessivos príncipes e gente, os poderosos amando da igreja. Depois tivemos John Hus, né, na Boêmia, atual República Tcheca, também no século XIV, e devidamente morto, queimado, enquanto cantava um hino da época que era Jesus, filho de Davi, olha por mim. E depois tivemos também Savonarola, na Itália, né, no século XV. E tudo isso nós vemos, não sei se te lembras, Ana, esse movimento surge na época do Renascimento, a época de Lutero, por exemplo, um pouquinho antes. O Renascimento acabou por contribuir para a Reforma, parecendo que não. Profundamente, mas justamente que nessa época o Renascimento voltou os olhos para aquilo que havia se perdido na civilização, e aí eles voltam-se para os clássicos gregos e tudo isso, como os reformadores que tiveram esse interesse de não se silenciar diante dos rumos da igreja, mas foram lá beber dos originais, nas escrituras, não é isso? Nos textos originais, e daí então a verdade grita mais alta e mexe com a história. Hoje em dia, Rubinho, precisamos estar em constante reforma, ou seja, eu pergunto isto porque eu cresci e de vez em quando a avó ainda me menciona isso e eu vi que isso estava até no teu livro. Eu cresci com a minha avó a contar histórias da conversão dela, que foi muito curiosa a conversão da minha avó, porque ela foi criada no catolicismo, mas não lhe apresentaram Cristo, apresentaram-lhe rituais, é diferente. E ela contava que o primeiro salmo que leram na casa dela, a primeira passagem bíblica que ela ouviu foi o Salmo 23. E ela diz que aquilo foi uma coisa que lhe marcou tanto, porque era a primeira vez que ela estava a ouvir na língua dela. Ora, isto a minha avó já tinha os seus 50 e poucos anos. E ela disse-me que foi criada sempre a ir à Igreja Católica com um padre de costas a dar a missa e em latim. Haja latim. Haja latim. Mas, Ana, a coisa ainda é atual. Nós temos uma vizinha muito querida, vizinhos, né? E eles tiveram uma experiência muito linda com Jesus recentemente, lá em casa, e eles compartilham, confessam que aquilo que lhes mexeu mais, que lhes tocou, foi uma frase de John Stott, que foi o pastor da rainha Isabel II da Inglaterra. Elizabeth, para os brasileiros que nos ouvem, né, não vão pensar que a Inglaterra teve tantas rainhas assim, Isabel e Elizabeth, mas uma frase deste pensador cristão que dizia que a fé também é pensar. E esse casal disse assim, puxa vida, a gente sempre aprendeu que nós temos é de obedecer e sem perguntas.
E é interessante que a reforma protestante eclode, faz essa revolução tremenda no Ocidente especificamente, a partir daquilo que está nos originais, algo que pode ser, que é inteligível, algo que pode ser compreendido, né, e seguido por todos. O Entre Linhas contou com a participação especial de Rubinho Pirola e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.